Bom dia a todos. Estamos iniciando mais um Café com Contabilista Online, mais uma dose de conhecimento. Hoje, sobre o tema Recuperação de Créditos Tributários Federais. O evento é uma realização do Conselho Regional de Contabilidade de Minas Gerais. Para o ano de 2022, o Conselho conta com o patrocínio das seguintes empresas: Audax Tecnologia S.A., Certificar Minas Limitada, Digital Certificados Limitado, Quality Cert Certificação Limitada, IOB Informações Objetivas, Publicações Jurídicas. Informamos que os profissionais inscritos na plataforma Zoom, que atingirem 75% da presença, terão direito ao certificado. Aos demais que não conseguiram se inscrever na plataforma, pode acompanhar em tempo real na TV CRC-MG do YouTube. Informamos a todos que estamos com o chat aberto, tanto no Zoom quanto na TV CRC no YouTube. Receba em primeira mão as informações sobre os cursos e eventos realizados pelo CRC-MG. Cadastre no site do Conselho para receber os nossos informativos por e-mail. O CRC-MG valoriza sua privacidade e os seus dados pessoais. Para a abertura do evento, passo a palavra para a presidente do CRC-MG, a contadora Sueli Maria Marques de Oliveira. Bom dia, presidente. Bom dia, Léo. Bom dia a todos. Sejam bem-vindos a mais um Café com Contabilista Online. Algumas vezes, escutamos pessoas nos perguntando: é possível recuperarmos valores de impostos, taxas e contribuições que foram cobrados ou pagos indevidamente? A resposta é sim. Isso é possível e se chama recuperação de crédito tributário, que é um direito assegurado pela legislação de uma forma de otimizar as finanças, recebendo de volta valores pagos indevidamente. Pode parecer confuso ou difícil de ocorrer, mas acontece. Embora pareça uma situação bastante burocrática e complicada, essa recuperação de crédito pode ser feita por meio de uma solicitação de correção online, via acesso a plataformas da esfera administrativa ou judicial, independentemente se os tributos em questão são federais, estaduais ou municipais. Para explicar melhor sobre o assunto, hoje está aqui conosco o André Luiz dos Reis, que é auditor fiscal e chefe da equipe regional de fiscalização de pessoas jurídicas da Receita Federal em Uberlândia, a quem já antecipo meus agradecimentos pela disponibilidade para compartilhar com a gente o seu conhecimento. Agradeço também a equipe do CRC-MG pela preparação de mais este café com o Contabilista Online, a todos que se inscreveram e a quem está nos assistindo através do canal TV CRC-MG no YouTube. Para finalizar, eu gostaria de comunicar a todos sobre a última edição de 2022 do CRC-MG Mais Perto de Você, com o Seminário de Desenvolvimento e Capacitação Profissional de Belo Horizonte e região metropolitana. Este importante evento acontecerá no dia 1º de dezembro, às 18 horas, no auditório da Faculdade IBMEC, aqui em Belo Horizonte. As inscrições deverão ser feitas no portal crcmg.org.br e esse seminário será pontuado e aberto para todos os profissionais devidamente registrados em BH e a região metropolitana. Não deixe de se inscrever e aproveitar mais esta oportunidade que o CRC-MG oferece, com um espaço de debate e reflexão sobre assuntos que desafiam o nosso dia a dia profissional. Nós contamos com a presença de todos. Muito obrigada e um excelente dia e ótimo café a todos. Ok, muito obrigado, presidente Sueli. E agora, neste momento, com a palavra, o superintendente adjunto da Receita Federal do Brasil na 6ª Região Fiscal, o senhor Guilherme Henrique Diogo Ferreira. Bom dia, superintendente. Bom dia a todos. Superintendente adjunto da Receita Federal aqui em Minas Gerais. Gostaria aí de parabenizar e agradecer ao CRC pela importante iniciativa, né? O Café Contabilista já é uma realidade. A gente discute vários assuntos de interesse da classe contábil, do ecossistema jurídico tributário, e hoje nós temos um assunto de suma importância para a gente manter esse ecossistema tributário saudável. É muito importante essa palestra hoje de recuperação de crédito. A doutora Sueli falou muito bem aí sobre essa questão das abordagens que são realizadas pelos empresários. Então, hoje, o colega André Reis, a quem agradeço também,
veio de Uberlândia para nos brindar com essa palestra, irá apresentar para a gente essa palestra, para toda a comunidade contábil aqui de Belo Horizonte e os colegas também da Receita Federal também que estão assistindo. Tá bom? Obrigado pela oportunidade. A gente espera fortalecer ainda mais essa parceria com o CRC no futuro e deixar o ambiente tributário, o ecossistema tributário cada vez mais saudável. Obrigado e boa palestra a todos. Ok, muito obrigado, senhor superintendente. E neste momento agora teremos a palestra Recuperação de Créditos Tributários Federais, com André Luiz do Reis, auditor fiscal, chefe da equipe regional de fiscalização de pessoas jurídicas da Receita Federal em Uberlândia. Com vocês, André Luiz, bom dia. Médias empresas. Por quê? São as vítimas em potencial das organizações criminosas. As grandes empresas, elas já têm lá na sua própria estrutura, um corpo jurídico, também um departamento contábil bastante competente. Então, nesse tipo de fraude em específico, elas não estão sujeitas. Não estão sujeitas são as pequenas e médias empresas. Então, esse é o nosso foco principal, esse tipo de empresário, pequeno e médio empresário. No site da Receita Federal, tem informações, alertas, esclarecimentos, cartilha, tem uma cartilha de fraudes, de títulos públicos, etc. Porém, não é suficiente. Por que não é suficiente? Porque, nesse caso aí, o contribuinte ele tem o contato com o computador. Enquanto isso, o fraudador está lá junto dele. O fraudador está junto dele, na frente dele, e eles têm um poder de convencimento muito grande. Ao final, eles acabam cedendo aos argumentos dos fraudadores. Por isso, a importância dessa nossa atividade de estarmos juntos, diretamente com os contribuintes e com os profissionais, trazendo essa mensagem, esclarecendo nosso trabalho. A Receita Federal tem realizado atividades de buscas e apreensão, inclusive prisões também, junto com a Polícia Federal. Essas atividades sempre continuarão a ser exercidas, mas ela não é suficiente. Se formos fazer só esse tipo de atividade, seria o mesmo que enxugar gelo. Por quê? Por dois grandes motivos. As organizações criminosas conseguem se capitalizar muito. É uma área bastante lucrativa. Elas se capitalizam rápido. E o outro problema é que a punição geralmente é leve para esse tipo de crime. Nós falaremos mais à frente. É estelionato. O caso aqui é estelionato contra particular. Então, as punições são muito brandas e o retorno financeiro é muito rápido e muito alto. Por isso, a importância de a Receita Federal estar promovendo essa atividade junto, diretamente aos contribuintes e aos profissionais. Aqui nós estamos mostrando as fraudes já detectadas até o momento, somente de Simples Nacional, PIS, COFINS e Simples Nacional, em Minas Gerais. Começando pela jurisdição da Delegacia da Receita Federal de Belo Horizonte. Então, temos aí fraudes de COFINS, 74.818.000, PIS, 16.203.000. Juntando as duas, dá mais de 90 milhões, juntando o PIS e a COFINS. Esses casos já levantados, nós já temos CNPJ por CNPJ, a Receita Federal, na sequência, irá enviar cartas para esses contribuintes identificados, comunicando o fato, dando prazo
para que os contribuintes possam retificar novamente, voltando aos valores corretos. Porque esses casos eles são os casos que já foram abordados pelas organizações criminosas, a organização criminosa já efetuou a retificação, zerando PIS e COFINS, ou quase zerando. Em que consiste essa fraude? Nós vamos detalhar ao longo de nossa exposição. Mas, basicamente, essas organizações, simplesmente, eles consideram como tributação monofásica todo tipo de mercadoria que o contribuinte comercializa, inclusive prestação de serviço. Muitos casos, eles não chegam a zerar, para não chamar muita atenção. Eles consideram lá em torno de 90% como tributação monofásica e deixam lá uns 10%, 5% só para disfarçar, para ver se passa despercebido. Mas também esses casos estão aqui identificados. Agora, mostrando o somatório das fraudes, PIS e COFINS, Simples Nacional, Minas Gerais como um todo, temos aí a Delegacia da Receita Federal de Belo Horizonte, como já mostramos lá no quadro anterior, com 91 milhões, disparado na frente, a região de Belo Horizonte, região metropolitana. Segundo lugar, Delegacia da Receita Federal de Uberlândia, 18 milhões, depois o governador Valadares, 14, Juiz de Fora, 10, Montes Claros, 8.800, Varginha, 8 milhões e 42 mil, dando um total em Minas Gerais, mas frisando, somente PIS e COFINS do Simples Nacional. Tem outras fraudes também que estamos terminando o levantamento. Então, o total de Minas Gerais, de fraudes identificadas até o momento, 150 milhões. Esse valor, caso seja aplicada a multa de ofício, ele praticamente dobra, passando aí para 300 milhões de reais, caso o contribuinte não retifique até o prazo que será concedido para que ele retifique sem a multa de ofício. No caso, se ele já recebeu, ele vai retificar, terá que pagar novamente com a multa de mora, se ele retificar até o prazo que for concedido. Queria fazer um alerta também sobre as procurações passadas para terceiros. Como que a Receita Federal comunica com os contribuintes do Simples Nacional pelo domicílio tributário eletrônico, DTE? Nas investigações que nós já fizemos, identificamos casos que o contribuinte passou a procuração eletrônica, o certificado digital para a organização criminosa. A gente até fala que esse caso aí é a mesma coisa de assinar um cheque em branco. O que aconteceu? A Receita Federal emitiu a carta para aquele contribuinte se autorregularizar, porém, o fraudador já tinha a procuração, ele tinha todo o acesso, inclusive ao domicílio tributário eletrônico. O fraudador, ao verificar aquela carta que a Receita Federal enviou, o que ele fazia? Ele simplesmente deletava para o empresário não tomar conhecimento, para ele não ser descoberto naquele momento. Depois, esperado o prazo, é lógico, o contribuinte não autorregularizou, porque ele nem ficou sabendo, porque o fraudador deletou essa comunicação, a Receita Federal autuou, o fraudador também, como ele já tinha procuração, ele entrou com a impugnação. A impugnação tem primeira instância, tem um recurso, segunda instância. Nesse processo, ele ganha aí uns 4 anos, 5 anos de prazo. A bomba estoura lá na frente, estoura mais forte, porque vai incidindo juros e a multa vai diminuindo a redução. Mas por que o fraudador faz isso? Ele sabe que ele será descoberto mais cedo ou mais tarde. E ele faz de tudo para protelar esse momento. Ele trabalha contra o tempo.
Porque, às vezes, um ano é o prazo que ele precisa para ficar milionário. Por isso que ele vai sempre agindo dessa forma, fazendo tudo para que ele seja descoberto lá na frente. Ele pode agir com mais tranquilidade e, assim, se capitalizar mais. Lá na frente, quando a bomba estoura, quando o contribuinte vê que foi enganado, ele não acha o fraudador mais, ele já estará longe. As fraudes mais comuns com créditos podres são créditos terceiros, que, como nós vamos mostrar aqui, a legislação não permite utilizar créditos para compensar, créditos terceiros para compensar seus débitos. Começou com títulos públicos. Esses títulos públicos correram todo o Brasil. Isso faz em torno de 30 anos. Aqueles títulos públicos, títulos da dívida pública que já haviam prescrito, a organização criminosa pegava aqueles títulos, fazia uma avaliação daquele título, como se ele estivesse valendo, e valendo muitos milhões ou até bilhões, e o avaliador que assinava aquela avaliação já fazia parte também da organização criminosa. E saíam vendendo esses títulos públicos. Todos devem recordar desses títulos, porque eles correram o Brasil todo. Eles vendiam aquele crédito podre com um grande deságio. Até mesmo porque o custo para eles era zero. Depois eles foram diversificando. As organizações, elas não param no tempo. Elas estão sempre se atualizando. Aqueles títulos públicos foram ficando muito manjados, eles arrumavam outros créditos financeiros junto à Secretaria do Tesouro Nacional. Depois, títulos da dívida agrária, tudo para vender esses créditos podres para os contribuintes pagarem suas dívidas tributárias. Crédito oriundos de empréstimos de multas compulsórios, também. Crédito de controle de preço do IAA, Instituto do Açúcar e do Álcool. Lembrando que essas organizações, elas têm 24 horas por dia para aperfeiçoar os golpes ou para criar novos golpes. E assim foram, sempre aperfeiçoando e criando novos golpes. Aí vieram com crédito do FIES, Portobras, desapropriação do INCRA. E as fraudes em voga atualmente, essa que nós já falamos, do Simples Nacional, que está muito disseminada em todo o Brasil, que é a recuperação de crédito de PIS e COFINS, tributação monofásica. Então, de posse do certificado digital ou da procuração eletrônica, que, repetindo, é um cheque em branco que o empresário passa para o fraudador, eles têm acesso a todas as declarações da empresa. Eles fraudam de EFIP, fraudam Simples Nacional, diante do PGDAS, DCTF, pedido de restituição e compensação, Perdecomp, fraudam também as EFD, contribuições, o de posse da procuração eletrônica, código de acesso ou certificado digital. Então, como deveria ser? Um exemplo prático. O contribuinte tem um débito de R$1 milhão. Qual que é o correto? Seria recolher aquele R$1 milhão. Aí chegava o fraudador e uma consultoria tributária, uma falsa consultoria, vendendo a facilidade, dizendo que tem um crédito aqui de R$1 milhão para pagar aqueles tributos, mas vendia aquele crédito para o contribuinte com um deságio de 30%. Vendia por 700 milhões. Então, aparentemente, o contribuinte saía ganhando também. Ao invés do contribuinte pagar R$1 milhão para a Receita Federal, ele pagava 700 mil para o fraudador e economizava 300 mil. Depois nós voltaremos mais, dando sequência nesse assunto,
logo à frente. Foi realizada no mês passado, na região metropolitana de Belo Horizonte, a Operação Retificadora. Justamente esses casos do Simples Nacional que nós já abordamos. Como funciona? Os consultores, entre aspas, abordam os empresários dizendo de forma enganosa que esses contribuintes teriam direito ao ressarcimento de PIS e COFINS por estarem sendo sujeitos indevidamente à bitributação. Reforçando novamente, essa legislação do PIS e COFINS, ela é uma legislação complexa. Eles pinçam partes da legislação, fazem um calhamaço, desenvolvem teses, aplicam um golpe no contribuinte e depois sai aplicando nos outros. A princípio, estavam recebendo, sim, a Receita Federal estava pagando, e eles utilizavam esses casos até como exemplo. Ah, eu fiz aqui com o seu vizinho, deu certo, ele já recebeu, a Receita Federal já homologou. É uma outra falácia que eles usam também. A Receita Federal não homologou essas restituições que foram pagas indevidamente, não foram homologadas pela Receita Federal, porque a homologação ela é de 5 anos. A Receita Federal tem 5 anos para proceder aquelas cobranças. Mas é uma das teses, uma das falácias que eles inventam, né, que se o contribuinte recebeu é porque a Receita homologou. Não, a Receita não homologou. Foi pago indevidamente e a Receita Federal tem o prazo de 5 anos para cobrar e estaremos efetuando a cobrança aí nos próximos meses. Após a abordagem, é formalizado o contrato de prestação de serviço com a consultoria tributária, no qual consta a cobrança de honorários, normalmente de 30%, 30%, sobre os valores objeto dos pedidos de restituição. Eles vão mudar, eles mudarão, eles estão sempre aperfeiçoando. Esses percentuais aí eles vão mudar justamente para dar mais uma mascarada no golpe. Sempre vão aperfeiçoar. Inclusive, voltando àquele golpe dos créditos podres, a princípio eles faziam um deságio muito grande, um deságio de 80%, 90%. Depois eles chegaram à conclusão assim, que não poderiam dar um deságio muito grande, justamente para o contribuinte não desconfiar. Se você dá um deságio muito grande, aí o contribuinte desconfia. É aquele jargão, né? Quando a esmola é muita, o santo desconfia. Eles passaram, então, a fazer um deságio daqueles créditos podres de 30%, para dar assim, um ar de legalidade. Depois, na negociação, chegava a dar um deságio até de 50%, dependendo do valor do débito do contribuinte. Mas eles poderiam dar um deságio até maior, porque o custo deles era zero. O custo deles é só para manter a organização criminosa vendendo, fabricando os créditos podres. Após formalizar o contrato com a organização, os consultores, os fraudadores, na verdade, que têm a procuração eletrônica, certificado digital, eles têm acesso a todas as declarações da empresa. Eles alteram indevidamente a natureza da receita bruta, como sendo relativa à comercialização de tributos sujeitos à tributação monofásica de PIS e COFINS, informando a alíquota zero para toda a receita, ou quase toda, para disfarçar um pouco, eles não zero, inclusive para prestadores de serviço. Agora, é legal pedir restituição de alguns, porque tem empresas que comercializam produtos monofásicos. Esses podem, se pagaram PIS e COFINS sobre esses produtos, eles podem pedir restituição. Mas são casos bem específicos. Quais casos são esses? É o caso da tributação monofásica. O que é a tributação monofásica? A tributação monofásica é quando nós temos
poucos fabricantes. Nesse caso, a Receita Federal concentrou a cobrança do PIS e COFINS só nos fabricantes. Temos aí como exemplo, combustível. Combustível concentrou a cobrança do PIS e COFINS nas refinarias. Nos postos combustíveis, a alíquota zero. Porque quem pagou PIS e COFINS foi a refinaria. Farmácias. Temos exemplo, farmácias também. Medicamentos. Temos poucos laboratórios no Brasil. Nesse caso aí também é concentrada a cobrança do PIS e COFINS nos laboratórios. As demais cadeias produtivas ficam com a alíquota zero. A farmácia, no caso aí da revenda de produtos farmacêuticos, podem excluir o PIS e o COFINS, a tributação monofásica, se estiver no Simples Nacional. Temos também pneus. Pneus também é tributação monofásica. Temos autopeças, que também é tributação monofásica. São casos bem específicos. Esses casos, temos bebidas também. No caso de um supermercado. Supermercado, o que for de bebidas, e ele estiver no Simples Nacional, ele não pagará PIS e COFINS sobre bebidas. Por quê? Quem pagou foi o fabricante. Mas, quando eles são enganados pelos fraudadores, os fraudadores simplesmente zeram PIS e COFINS de todos os produtos que aquele supermercado comercializa, sendo que o correto seria apenas as bebidas. Não dá para identificar essas fraudes. É só, nesse caso específico, ver o que tem de tributação monofásica. Então, do PIS e COFINS, não estando no Simples Nacional, não vai pagar nem PIS e COFINS sobre aqueles produtos de tributação monofásica. Há que se fazer essa separação. Os fraudadores, eles não fazem essa separação. Às vezes, eles até falam que fazem. Muitos usam o argumento de que tem um programinha, e aquele programinha deles custou R$800 mil, aquele programinha deles é conectado direto com o sistema da Receita Federal. Já vimos esse argumento utilizado por eles. Não é nada disso. Esse argumento aí é só para enganar o contribuinte. Então, recapitulando, as propostas de recuperação de supostos créditos e tributos, tem o contrato de serviço da consultoria tributária para levantamento de tributos pagos de forma indevida, fornece certificado digital, é um cheque em branco, ao pagamento de honorários. É quando a Receita Federal efetua o crédito da restituição na conta bancária da empresa. O contribuinte acha que deu certo, tira lá os 30% e paga para o fraudador, ficando com 70%. O prejuízo para as empresas e para a sociedade, e lucro para as organizações criminosas. Desenvolvemos aqui um exemplo numérico para que todos tenham uma noção bem precisa da realidade. A organização, ela forja uma restituição de R$100 mil indevida. A empresa, desses R$100 mil, a empresa fica com 70%, 70 mil. Paga os honorários de 30 mil, 30%. A Receita Federal efetuando a cobrança daquela restituição indevida. Vai cobrar o principal, R$100 mil, mais a multa de ofício, se ele não se autorregularizar dentro do prazo. Essa multa de ofício, ela começa com 75%, pode chegar até 150% ou 225% no caso de fraude. Verifiquem que só a multa de ofício já dá mais do que a empresa restituiu. Ela restituiu, nesse caso aí, 70 mil, só a multa de ofício dá 75 mil. A Receita Federal cobra o principal também cheio
R$100.000 e mais os juros Selic. Resultado, total prejuízo para a empresa. E os honorários que ela pagou, como são distribuídos esses honorários? A consultoria tributária, a organização criminosa, fica com uns R$30.000. E como ela divide entre ela esses R$30.000, que é os 30%? O núcleo, a organização criminosa, também ela é organizada. Ela tem um núcleo, o núcleo da organização, que é a cabeça da organização criminosa, fica com 90%. E os outros 10%? Os outros 10% fica com o intermediário. O intermediário que nós chamamos também de papagaio. Ele fica com 10%. Agora, por que papagaio? O núcleo da organização, especificamente aqui em Minas Gerais, os núcleos das organizações criminosas estão mais localizados em Belo Horizonte e região metropolitana, mas elas atuam em todas as cidades do interior do estado. Como que elas chegam até nas pequenas cidades, nas menores cidades? Pelos intermediários. Eles conseguem intermediários, que é o papagaio, em todas as cidades. Por que a gente fala papagaio? Porque o papagaio, normalmente, ele só repete aquilo que a organização criminosa já falou para ele. Eles fazem um curso e falam que o negócio é bom, muito rentável, e falam o que ele tem que dizer para os empresários, como que ele deve abordar, e ele vai repetindo, simplesmente repetindo aquilo que a organização já o instruiu para repetir. Então, só para reforçando mais, né? A organização criminosa, como que é? Ela tem um núcleo, que tem lá os especialistas, né? A cabeça da fraude, e para chegar em todos os contribuintes, em todas as cidades, eles têm os papagaios. Agora, quem é o papagaio? O papagaio, normalmente, pode ser um profissional da área contábil ou jurídica, ou nem ser profissional também. E ele quer ganhar um dinheiro mais fácil, ele vai lá no Google. E digita recuperação de créditos tributários. Ele vê muitos anúncios tentadores. Ele vê lá, por exemplo, um anúncio, né? Como recuperar tributos indevidos em até 90 dias e conquistar clientes em todo o Brasil. Inscreva-se agora. Evento gratuito. Os maiores honorários da recuperação tributária. Recuperação administrativa. Não depende do judiciário e não fica sujeito à insegurança jurídica dos tribunais. Teses definidas que se aplicam a empresas de todos os portes. Honorários expressivos, mesmo quando se trabalha com empresas pequenas. Pequenos escritórios, grandes negócios. Qual empresário não quer reduzir a sua carga tributária e recuperar o que pagou a mais nos últimos 5 anos? É só anúncios tentadores. Aí tem lá um link, é treinamento intensivo de X aula. Ele fica tentado, ele clica lá naquele link e se inscreve para fazer aquele treinamento intensivo. Esse treinamento intensivo, normalmente, é um treinamento de final de semana, e lá eles vão instruir o papagaio, fala que o negócio é bom, é legal. Normalmente, o papagaio nem sabe que faz parte de uma organização criminosa. E lá eles vão citando exemplos, por exemplo, falam que determinado fulano, no final do mês, ele não tinha dinheiro nem para pagar os boletos que estavam vencendo. Aí depois que ele entrou nesse negócio aí, 3 meses, ele conseguiu comprar uma Ferrari. O outro, em 4 meses, comprou um Jaguar. E faz a cabeça lá do papagaio
Aí, quando, na segunda-feira, ele mal espera amanhecer o dia e já sai doidinho oferecendo aquele negócio, lá na cidade dele. Achando que vai comprar a Ferrari. Mas quem compra a Ferrari é só o núcleo da organização, porque o papagaio fica com 10% do produto do crime, enquanto que a organização fica com 90%. A menos que o papagaio também aprenda como é que é o golpe. Aí, lá na frente, quando ele aprende como é que é o golpe, ele passa a ser o núcleo de uma organização e vai treinar papagaios para trabalhar para ele. Então, é assim que funciona essas organizações. Tem um caso que eu atendi lá na nossa região, uma cooperativa devia 15 milhões de reais de contribuição previdenciária. Estava com dificuldade financeira. Então, surgiu lá um vendedor de crédito que vendia para ele o crédito por 10 milhões. Então, vendia por 10 milhões para ele pagar aqueles 15 milhões que devia para a Receita Federal. Foram se adiantando, foram conversando, fizeram até uma minuta do contrato, mas ainda bem que o diretor da cooperativa, antes de assinar, ele entrou em contato com a agência da Receita Federal, juntou os documentos e nos perguntou, né, se ele podia fazer aquele contrato. Aí mandaram para mim, eu que estava trabalhando na época, nesse tipo de assunto. Aí, quando eu vi aquele assunto, imediatamente eu larguei tudo que eu estava fazendo e liguei para o diretor lá da cooperativa. A primeira pergunta que eu fiz para ele é: você chegou a assinar o contrato? Ele disse: não, ainda não. Então, não assino não, porque isso aí é fraude. Eles queriam vender um crédito para ele. Um crédito público. Ele disse para mim que precisava, então, que a gente se manifestasse, dizendo que era fraude, para que ele não saísse daquele negócio. Falei para ele: tudo bem, nós vamos... Eu já vou fazer a minuta, isso aqui é rapidinho, é um ofício, é bem direto. Eu já faço agora, já passo para o delegado assinar, ele assina e a gente já envia para você hoje mesmo. Assim fizemos, sem rodeios. Já respondemos diretamente que aquilo era fraude. Tinha lá a minuta do contrato, aquilo era fraude, citamos lá a lei, padramento legal, beleza. Eu fiquei tranquilo, com uma resposta do delegado por escrito, eu não ia cair naquele golpe. Para minha surpresa, umas 2 semanas depois, após essa resposta, coincidentemente, eu estava no plantão fiscal naquele dia, aí chega lá o diretor, mais os contadores e mais uma advogada da organização criminosa. Ela estava defendendo a tese que aquele crédito dela não tinha nada a ver com o que nós respondemos, que é um crédito bom. Eu identifiquei que ela era do núcleo da organização criminosa, até pelo modo dela conversar, dá para perceber. Ela não era uma intermediária, porque o intermediário, como nós já dissemos, ele só reproduz aquilo que falam para ele. Quando a gente faz uma pergunta, aperta ele um pouquinho, ele não sabe responder. Então, ele tem que entrar em contato com a organização criminosa. Ela não, ela já respondia tudo, dizendo que era legal. E eu fui rebatendo. Ela não sabia que eu tinha um amplo conhecimento nessa área. E ela insistia. Aí, no final, falei que deixamos ela falar bastante, que aquilo lá era uma organização criminosa. Talvez a doutora não soubesse. Eu disse: talvez a doutora não saiba que seja uma organização criminosa, porque muitos intermediários não sabem mesmo. Mas eu sabia que ela era. Ela respondeu que a afirmação minha era muito grave. Eu fiquei tranquilo, porque eu tinha conhecimento. Eu sabia o que eu estava falando, tinha segurança que aquilo era uma fraude, que era uma organização criminosa. Então, fiquei bastante tranquilo. Ao final, depois de umas 2 horas, quase umas 2 horas de reunião, aí sim, o diretor se levantou e falou: doutora,
não faremos negócio. Então, esse aí foi um caso final feliz, conseguimos acudir a tempo, conseguimos salvar aquela empresa de cair nesse golpe. Iria perder 10 milhões de reais, correndo o risco da Receita Federal depois cobrar aqueles 15 milhões, com a multa de ofício, aqueles 15 milhões poderiam se transformar em 20, 30 milhões. Então, foi um caso que nós agimos a tempo. Por isso, a importância de nós estarmos realizando essas atividades de esclarecimento ao público. Tem um outro caso prático também, esse aconteceu faz pouco tempo. Fizemos essa palestra em diversas cidades já, aqui de Minas Gerais. Uma delas, a primeira foi em Governador Valadares, e foram identificadas várias fraudes lá também. E uma semana após essa palestra, um contador de uma outra cidadezinha, que não tem nada a ver com o Governador Valadares, é porque a notícia corre. Ele ligou para mim, conseguiu o meu contato, ligou para mim, contando um caso lá de uma cliente dele, era dona de 3 postos de combustível, mas postos pequenos, que assinou um contrato, lá, uma assessoria tributária, e a Receita Federal já havia deferido uma restituição, valor muito alto. Eu já falei para ele, isso aí é fraude também, é outra fraude, porque tem essa do Simples Nacional e tem essa fraude que já foi identificada também, é dos postos de combustíveis, como nós já frisamos aqui, posto de combustível, o PIS e COFINS dele é zero, a alíquota zero. Quem paga é a refinaria. Eles inventaram umas teses, fabricando lá um crédito muito alto, de posse lá do certificado digital, eles fraudaram as escriturações fiscais digitais, contribuições, PIS e COFINS, e fizeram um pedido de ressarcimento, vinculando aquelas escriturações. Então, é bem evidente a fraude, mas é bem elaborada. Eles fraudam uma declaração, fraudam outra declaração, e aquelas 2 declarações se comunicam, e o sistema, como é tudo automatizado, o sistema já deferiu aquele crédito. Então, eu já falei para ele que era fraude também, essa aí. Ele desligou, agradeceu, passa um pouquinho, a empresária liga para mim, muito preocupada, que ela tentou cancelar os pedidos de restituição, de ressarcimento, e não conseguiu, porque a Receita já havia deferido. Ela entrou em contato com o chat, lá no chat da Receita Federal, informaram isso para ela também, que não podia cancelar porque a Receita já deferiu. Ela falou para mim, perguntou para mim, o que é que eu faço agora? Falei para ela, pode ficar tranquila, o atendente do chat da Receita Federal, com certeza, ele não entendeu a sua pergunta. Porque, realmente, fez o pedido, a Receita deferiu, você não consegue cancelar ele mais, aí pelo pedido pelo PERDECONC, pelo pedido de restituição ou ressarcimento. Mas como é uma fraude, tem que ser cancelado, é lógico. Falei para ela, muito simples, não precisa preocupar com isso, não. Fala para o seu contador, abrir um e-dossiê, lá no ECAC da Receita Federal, você está acostumado a fazer isso aí direto. Inclusive, os atendimentos da Receita Federal estão direcionados lá para o ECAC. Então, abre um e-dossiê, explica a situação, solicitando o cancelamento. Então, a Receita Federal vai cancelar, não é você porque você não consegue mais, porque já deferiu, mas a Receita Federal irá cancelar. Assim ela fez, e a Receita Federal imediatamente já cancelou todos aqueles pedidos. Então, uma preocupação é essa, é não deixar o dinheiro cair na conta da empresa, porque aí é muito mais fácil, não vai ter prejuízo nenhum. Se não caiu na conta da empresa, então não vai ter problema, não vai ter multa nem nada, é só cancelar aqueles pedidos. Agora, quando o dinheiro já caiu na conta da empresa, aí para fazer a devolução, vai gerar a multa de mora.
se o contribuinte fizer espontaneamente. E nós pegamos o contrato que ela fez com a organização e nós vamos divulgar aqui algumas cláusulas, exemplos de cláusula dos contratos, né, das organizações criminosas e suas sutilezas. É o caso dessa empresária. Prestem atenção. Então, o presente termo aditivo tem como objetivo proceder à análise e recuperação de créditos tributários, de custos e despesas operacionais do PIS e do COFINS, sendo o mesmo referente aos 60 meses anteriores à assinatura do presente contrato, bem como para o acompanhamento nos próximos 5 anos. Então, vejam bem, fraude 5 anos anteriores, e o contribuinte fica amarrado com a organização criminosa por mais 5. Quando eu vi essa cláusula aqui, eu pensei, mas isso aqui é casamento. Aí, até mesmo porque tem muito casamento hoje em dia que não atura esse tempo todo. Então, ele fica casado lá com o fraudador mais 5 anos. Tá o certificado digital lá e a procuração eletrônica nas mãos do fraudador. O honorário referente ao serviço de recuperação de crédito, objeto, presente, termo aditivo, será cobrado no percentual de 30%. Então, eles padronizaram em 30%, porém, eles vão mudar, porque já foram descobertos. Sempre sobre o efetivo proveito econômico, no qual a empresa for efetivamente restituída em conta bancária por ela informada. Então, o contribuinte assina esse contrato e, a princípio, ele fica amarrado com a organização durante todo esse tempo. Mas não precisa se preocupar, nós já estamos acostumados a fazer esse tipo de divórcio sem maiores consequências. Quanto mais cedo fazer esse divórcio aí com a organização criminosa, melhor, menos prejuízo o contribuinte terá. Outro, a contratante se compromete a habilitar procuração digital para o CNPJ tal, com vigência desta por 5 anos, com todos os poderes e serviços disponíveis, para que possam baixar toda a documentação da empresa, promover as retificações necessárias e realizarmos o protocolo do pedido de restituição junto à Receita Federal. Pode ver aqui que é um cheque em branco mesmo, para a organização criminosa pode fazer tudo, né? Baixar, mudar. Então, está realmente assinando um cheque em branco. Da rescisão. Passado, no dia seguinte, tudo bem. A empresária, nesse caso específico, a empresária formalizou o e-dossiê, a Receita Federal cancelou aqueles pedidos antes de cair na conta dela. Tranquilo. No outro dia, ela tornou a ligar preocupada. Por causa dessa cláusula da rescisão. Vejam bem, a cláusula 8ª. O presente contrato poderá ser rescindido sem qualquer ônus às partes antes dos protocolos administrativos e jurídicos. Após os protocolos, caso uma das partes não cumpra o estabelecido em qualquer das cláusulas desse instrumento, responsabilizando-se a quem deu causa a pagar a multa no importe equivalente a 30%, mesmo que a empresa, ao final, opte por não utilizar os créditos por meio de restituição ou compensação. No caso específico dessa empresária, os 3 postos pequenos, né, que ela tinha, os fraudadores conseguiram fraudar uma restituição 9 milhões de reais, só para esses 3 postos. Possivelmente, juntando os 3 postos dela, ele não valia os 10 milhões. É por isso, o princípio ficou muito preocupado. Então, vocês veem o ponto que chegaram essas organizações criminosas. Ao 9 milhões, aí ela desistiu. Mas e essa cláusula aqui da rescisão?
9 milhões, eu teria que pagar para a organização criminosa, por essa cláusula aqui, 30%. 30% 9 milhões, 2 milhões e 700 mil. Ela ligou muito preocupada com isso. Aí, o que eu faço? Eu falei para ela, não precisa preocupar. Não precisa se preocupar com essa cláusula, eles não vão te executar, porque isso aí é fraude, e eles sabem que a Receita Federal já está sabendo dessas fraudes, então eles não vão executar. Apesar de que, no nosso trabalho de investigação, identificamos casos que o fraudador executou o empresário. E o juiz mandou pagar. O juiz mandou pagar o fraudador. Mas por quê o juiz mandou pagar? E foi correta a decisão do juiz, porque o contribuinte não conseguiu provar que era fraude. O juiz simplesmente mandou, cumpra-se o contrato. Eu falei para ela, então, pode ficar tranquilo, eles não vão te executar. Mas se executar, que é um pouco provável, você entra novamente, né, abre um outro dossiê, explicando, né, a situação, e pergunta se isso é fraude. E nós responderemos que é fraude. Aí você mostra para o juiz. Não vai ter nenhum problema. Inclusive, nós estamos disponibilizando uma caixa corporativa. Caso alguém necessite, algum contribuinte necessite, pode mandar mensagem para essa caixa corporativa. Nós mostraremos ela aqui logo na sequência. Seja para essa caixa corporativa, pode ser para tirar dúvidas, ou se não, para solicitar, no caso aí, alguma declaração, alguma resposta da Receita Federal para esses casos específicos. Outra cláusula, a do seguro. Vejam que perfeição essa cláusula. Quando eu vi essa cláusula aqui, eu recordei daquela história do Príncipe Encantado. Cláusula 11ª. A contratada possui seguro responsabilidade civil profissional. A contratada aqui, no caso, é a organização criminosa, o qual garante a contratante, que é a empresa que está caindo no golpe, após a assinatura do contrato e posterior endosso junto à seguradora, indenização por qualquer dano vinculado ao serviço de compensação de crédito tributário por ela realizado. Então, perfeito. O empresário, que é lógico, pequeno e médio empresário, porque se for uma grande empresa, ele já vai identificar os furos nessas cláusulas todas. Mas o pequeno e médio empresário, ele vai ler isso aqui, ele vai ficar super tranquilo. Eu estou garantido por um seguro, a seguradora vai me pagar. No caso dessa empresária, aí seria 9 milhões. Mas deixemos o mundo quimérico e vamos para o mundo real, né? O mundo que nós vivemos. Aí vamos desmistificar essa cláusula. Prestem atenção naquela palavrinha, nessa cláusula 11ª, serviço de compensação de crédito tributário. Em nenhum momento, foi feita a compensação naquele caso específico. Em nenhum momento foi feita a compensação. Foi feito o quê? Foi feito um pedido de ressarcimento. Então, na hora lá de seguro, fala, não fiz compensação, né? Eu fiz ressarcimento. Agora, o empresário pequeno, médio, ele vai saber o que é compensação, o que é ressarcimento e o que é restituição. As grandes empresas vão saber, mas o pequeno e médio, não. Mas vamos mais longe ainda. Vamos mais longe um pouco. Supondo que tivesse colocado o correto aqui, em vez de compensação, ressarcimento. Beleza, aí que foi feito ressarcimento, naquele caso específico lá dos postos de combustíveis. Aí vamos voltar novamente, que é o mundo real.
Pois ressarcimento, beleza. Aí vamos dar exemplos. Um exemplo da vida real. Você faz um seguro de um veículo, seguro total. A seguradora vai cobrir. Se tiver perda total, a seguradora vai cobrir, dependendo das condições. Vamos supor que fez o seguro, aí eu estava viajando com o carro lá, o carro derrapou, capotou, perda total. A seguradora vai verificar, pneu, ele verifica lá, pneu careca. Pneu careca, a seguradora não vai pagar. Por quê? Quem deu causa foi o segurado que deu causa ao acidente. Eu recordei de outro caso também, envolvendo veículo, um jovem comprou um Honda Civic 0 km, e imediatamente ele trocou as rodas, colocou aquelas rodas bem grandes, aquelas rodas que quase nem sobra espaço para o pneu. Aí colocou lá uma tripinha de pneu e saiu rodando com esse Honda Civic. 2 semanas depois ele capotou esse Honda Civic, perda total. Então, a seguradora, a primeira coisa que ela olhou foi as rodas. Falou, mas essas rodas aqui você alterou a estabilidade do veículo, então não vamos te pagar, não. Então, não pagou. E no caso aí de veículo, 100 e poucos mil reais. E não é fraude, né? Pneu careca, trocar a roda, isso não é fraude. Simplesmente um vacilo, né? Vacilo lá do proprietário. Aí, voltando a esse caso nosso aqui, dessa cláusula aqui, da organização criminosa, essa cláusula 11ª. Aí eu faço a pergunta, a seguradora vai cobrir fraude? Porque ao final fica bem caracterizada a fraude. E a fraude aqui de 9 milhões, a seguradora cobrirá a fraude? Fala sério. Então, o objetivo é a gente desmistificar essas cláusulas. É lógico, se for uma grande empresa, eles vão até rir dessas cláusulas, mas pequeno, médio empresário, vai passar batido. Isso aqui é a caixa corporativa que nós estamos disponibilizando para esses atendimentos específicos. É atendimento rfb.06@rfb.gov.br e coloca lá no assunto fraude. É que vai direto, quando coloca o assunto fraude, vai direto para a equipe que está verificando esses casos e vai reportar a resposta depois para o contribuinte. Aqui eu trouxe alguns exemplos. Lá na minha experiência de plantão fiscal, certa vez foi lá um contador e levou lá um calhamaço de documentos de um vendedor de crédito. Dentre os documentos, eu selecionei esse aqui. Ele levou um pedido de uma habilitação de crédito reconhecido por decisão judicial transitada e julgado, uma habilitação deferida. Agora, quando que a Receita Federal habilita esse crédito reconhecido por decisão judicial transitada e julgado? A empresa entrou com uma ação judicial requerendo um crédito, e aquele crédito ela ganhou na justiça e foi transitado em julgado. Transitou em julgado. Beleza, transitou em julgado, ela vai poder utilizar aquele crédito. Mas para ela poder utilizar aquele crédito, primeiro ela tem que entrar com esse pedido de habilitação na Receita Federal. Abre esse processo, a Receita Federal vai verificar, no primeiro momento, se realmente transitou em julgado, se ele ganhou a ação, beleza, a Receita habilita, né, defere aquele pedido. A Receita Federal deferindo aquela habilitação, a partir daquele momento o contribuinte já pode apresentar as perdas, pedidos de restituição e compensação, tendo como base esse pedido deferido. Mas preste atenção, né? Tem que ser crédito da própria empresa, não pode ser crédito de terceiro. Eu acessei o sistema lá naquele mesmo momento
E vejam bem o que eu encontrei. Outro é o disparo decisório, a mesma coisa, o número mesmo, o processo mesmo, mas prestem atenção aqui na decisão, habilitação indeferida. O fraudador, ele teve esse cuidado de fraudar, falsificou esse pedido de habilitação. Mas aí, vamos mais longe um pouco. Vamos supor que a Receita Federal deferiu, tivesse deferido mesmo, igual o fraudador fez constar. Faria diferença? Nenhuma, gente. Faria diferença nenhuma. Por quê? Aqui era um crédito, era um terceiro querendo vender o crédito dele, querendo vender o crédito para um terceiro. Mas tem que ser crédito da própria empresa. Por que não pode? Por causa do impedimento constante que dá na Lei 9.430, de 1996. Veja bem, no parágrafo 12º, será considerada não declarada a compensação nas hipóteses em que o crédito seja de terceiros. Já fulmina imediatamente. Não está previsto na legislação, mas eles arrumam um jeito de mascarar e fala que o crédito dele é bom, que pode usar, mas a lei já prevê, não pode. A lei já fechou a porta. Eu estou trazendo aqui um artigo também de uma portaria, isso aqui não tem nada a ver, a princípio não tem nada a ver com o nosso assunto de hoje, não. É sobre a transação de créditos tributários sob a administração da Secretaria Especial da Receita Federal. Isso aqui são aqueles casos específicos que o contribuinte pode pagar ou parcelar os débitos com redução de parte de juro, parte de multa, dependendo de cada caso. Isso aí é legal, está previsto na lei, a Receita Federal regulamentou nesta portaria. E vejam bem aqui no artigo 69 que diz: o devedor poderá utilizar créditos líquidos e certos em desfavor da União, reconhecidos em decisão judicial transitada e julgada. Até que, recordando o slide anterior, que é lógico, que é se for crédito do próprio devedor. Não pode ser um crédito terceiro. Agora, qual a abertura que deu essa portaria? Mas, reforçando, deu a abertura, mas para a transação de créditos tributários, somente. A abertura que ela deu, ou precatórios federais, pode utilizar precatórios federais também na transação tributária. Aí pode ser de próprios ou de terceiros, para amortizar ou liquidar saldo devedor transacionado, observado o disposto neste capítulo. Aqui é só prevenindo, como nós já falamos lá atrás, as organizações criminosas estão sempre aperfeiçoando os golpes e criando novos golpes. Isso aqui é um prato cheio para eles utilizarem. Eles podem mascarar aqui e falar que a Receita Federal agora está aceitando crédito de terceiro. Não está aceitando crédito de terceiro, tem que ser crédito da própria empresa. Está aceitando precatórios de terceiros. Pode ocorrer, daqui para frente, também uma chuva aí de gente, né, vendendo, empresas, vendendo precatórios para pagar aí a transação tributária. Mas e os cuidados que tem que ter? Nós não estamos falando para não comprar, não. Pode comprar sim, porque a portaria permite. Mas a empresa tem condições de verificar se aquele precatório é verdadeiro? Se é verdadeiro, vai ter um deságio. Qual o valor de deságio? São análises que não são fáceis de serem realizadas. O contribuinte, pequeno e médio empresário, se precaver também, e com esses precatórios que poderão surgir daqui para frente. Qualquer coisa também tem o Banco Itaú, Bradesco, eles compram precatórios. Agora, por que eles não vendem para o Banco Itaú, Bradesco? Vai vender para o dono de padaria, para o lanchonete, é que não tem condições de fazer uma análise
os precatórios. Então, muito cuidado com isso aí, porque essa portaria pode ter deixado aí uma brecha para os fraudadores venderem os seus serviços, entre aspas. Isso aqui é um exemplo também do nosso trabalho de busca e apreensão. Uma publicação, essa publicação é real, no Diário Oficial da União. Vejam bem, é um extrato de escritura pública. STN, a princípio seria Secretaria do Tesouro Nacional. Secretaria do Tesouro Nacional comunicando que a empresa X, tal, objeto. Escritura pública declaratória de cessão de direitos creditórios. Aí tem até o registro no livro tal, na comarca de Congonhas, nesse exemplo específico, no ofício do registro civil tal. A verbanda transferência do direito do crédito financeiro oriundo de ação transitada em julgado contra o Banco do Brasil. Isso aqui é como se fosse a Secretaria do Tesouro Nacional convalidando a transferência desse crédito, né, para a empresa vender esse crédito, compensar com tributos. Mas vejam bem, STN, fraudador, isso aqui é o fraudador que publicou. Ele não colocou por extenso Secretaria do Tesouro Nacional, só colocou STN, só para mascarar a publicação. E poderiam falar, né, mas isso aí, o fraudador não fica sujeito a uma ação por parte aí da própria Secretaria do Tesouro Nacional, está usando o nome dela, mas isso aí ele sai facinho. Eles colocaram a STN. Quando apertados, eles vão falar, não, isso aí não é Secretaria do Tesouro Nacional, isso aí é uma empresa, um departamento da minha empresa, por exemplo, seção de tributação e normas. Isso aí sai do problema. Então, para vocês verem tanto que eles são ousados e sutis. Depois, nesse caso específico, o fraudador estava querendo vender crédito lá, levou aquela publicação no Diário Oficial, uma escritura pública também, então vou mostrar depois a escritura pública daquele crédito, escritura lá registrada no cartório. Mas o contador, aqui, mostrando aqui a importância do bom profissional. O contador mandou um e-mail lá para a Secretaria do Tesouro Nacional, perguntando se aquilo era certo, se o crédito era bom. Então, ele mandou os detalhes, né? Eu gostaria de saber se a STN está ciente dessa operação, se realmente há legalidade nesse procedimento. Ele falou que está publicado no Diário Oficial. Beleza. Então, o contador, ele não vacilou. Primeiro, ele queria saber a resposta da STN. Se a STN respondesse, sim, beleza. Mas vejam que a STN respondeu. A STN respondeu que, em suma, que é fraude. Tais operações são consideradas fraudulentas e o Tesouro Nacional tem comunicado os órgãos envolvidos, Banco do Brasil, Receita Federal, encaminhada à Polícia Federal para investigação. Então, não é difícil detectar uma fraude. Um simples e-mail que o contador mandou, a Secretaria do Tesouro Nacional já respondeu também. Aquele canal que nós estamos deixando aqui da Receita Federal, pode mandar também. Qualquer questionamento pode mandar para aquele canal. A Receita Federal vai responder. Vejam bem que nós fomos atrás para investigar, né, que eles registraram em cartório. E vejam bem a natureza do ato, como que a escritura, eles registraram como se fosse declaratória de união estável. Aí depois eles mostram lá um extrato, né, daquela escritura, está lá registrado no cartório. Mas registrou aqui em declaratória de união estável, só para dar um ar de legalidade, como se aquele crédito fosse um crédito bom. Estou mostrando a sutileza. Está reconhecido, publicado no Diário Oficial, está registrado em cartório, reconhecido firma, tem o seguro, vocês viram lá o seguro. Então, parece assim que o empresário não vai perder nada, mas perde tudo. E aqui agora nós vamos mostrar uma reportagem. Esse caso aqui aconteceu lá em Ribeirão Preto. Essa aqui é especificamente fraude do Simples Nacional.
A polícia de São Paulo descobriu um esquema fraudulento comandado por um escritório de contabilidade que enganava empresas oferecendo serviço de recuperação de impostos. Uma das vítimas teve um prejuízo de quase R$ 1 milhão. A frota de carros de luxo foi encontrada pela polícia na garagem de um condomínio simples na zona leste de São Paulo. 7 no total, avaliados em R$ 5 milhões. É só parte do lucro da quadrilha. A operação para desmontar o esquema criminoso começou cedo. Foram apreendidos documentos na empresa responsável pela fraude e nas casas de 5 suspeitos. O golpe funcionava assim. A WGA Contabilidade, que tem as iniciais do suposto chefe do esquema, William Gomes do Amaral, oferecia assessoria para empresas recuperarem na Receita Federal impostos pagos a mais do Simples Nacional. Para isso, a WGA cobrava 30% do valor a ser recuperado. O negócio dava certo, a Receita liberava o crédito, só que por pouco tempo, o suficiente apenas para que a WGA recebesse a parte dela no serviço. Se deu certo, dura 45 dias, 40 dias, tal. Por quê? A Receita faz auditoria. Ela tem uma auditoria. E aí ela, então, manda para o empresário, houve um engano. Nós te creditamos um valor que realmente não era o que você tinha. Então, agora a gente precisa dos 800 de volta, mais a multa pelo que você fez. A suspeita é de que funcionários da Receita Federal recebiam propina para que os créditos fossem liberados rapidamente. A Polícia Civil informou que vai pedir a prisão de pelo menos 5 suspeitos envolvidos na fraude. Nós não conseguimos contato com a WGA Contabilidade. As vítimas do golpe também. A hora que um fica sabendo e liga, não se atende mais o telefone. E aí, às vezes, a empresa até já saiu do local. Importante frisar nessa reportagem 2 detalhes. Você vê que foi a Polícia Civil do Estado de São Paulo, não foi Polícia Federal. Por quê? Esses casos, na maioria deles, são considerados estelionato contra particular. Um empresário que se sentiu prejudicado. Provavelmente foram empresários que recorreram ao Ministério Público Estadual, porque o estelionato contra particular é um crime investigado pela Justiça Estadual. Não por isso que não teve a participação em específica Polícia Federal e Receita Federal. A reportagem também fala que suspeita de participação de funcionários da Receita Federal, terem recebido propina. Não é o caso, porque nós já demonstramos aqui que está tudo automatizado. Então, a tendência é receber rápido mesmo. Até quando os processos eram analisados manualmente, demorava. A restituição demorava aí 2 anos, 1 ano, 2 anos, até 5 anos. E choveu de ações judiciais contra a Receita Federal e a Justiça já determinava, tem que pagar tantos dias. A Receita Federal, até mesmo porque poucos servidores, aí foi informatizando tudo. Tudo informatizado e não tem. A princípio, não tem um acompanhamento do servidor diretamente, manualmente, é tudo pelo sistema. Mas, nesses casos, a Receita Federal já identificou e os contribuintes não estão recebendo mais. Aqueles que continuam com esse tipo de fraude, essas fraudes Simples Nacional, essas fraudes de postos de combustíveis, foram bastante, eles estão conseguindo, até o momento, eles conseguem retificar, porém, eles não conseguem receber, porque a Receita identificou e bloqueou esses pagamentos, e agora a Receita vai emitir a cobrança, né, para o contribuinte cancele aqueles pedidos e aqueles que receberam, para que devolvam aquilo que foi recebido indevidamente. Aqui é só para ilustrar mesmo a solução de consulta da COSIT, né, que é a Coordenação de Tributação da Receita Federal, falando daquilo que nós já esclarecemos lá no início. Se a empresa ela comercializar produtos de tributação monofásica, nós citamos um exemplo de farmácias, autopeças, ela não vai pagar
PIS e COFINS. Por quê? Quem pagou foi o fabricante. Aqui nós estamos mostrando uma tela do portal do Simples Nacional. Então, é bem simples. O que os fraudadores fazem? Eles já têm certificado digital, procuração, eles vão lá em cálculo e declaração e entram lá, clicam em PGDAS-D a partir de 2018 e retificam aquele valor lá que o contador já fez, está correto, eles vão e clicam lá todos os produtos como tributação monofásica. E fazendo isso, se ele clicar em tributação monofásica, aquilo que já foi pago fica disponível e, em seguida, ele entra lá em restituição e compensação e entra com os pedidos de restituição daqueles valores. Então, para reverter esses casos, o que o contador tem que fazer? Ele entra lá em pedido de restituição, pedido eletrônico de restituição, ele vai aparecerão todos os pedidos que foram realizados, ele vai ver o status do pedido. Se estiver pendente, ele pode cancelar. Pode comandar o cancelamento direto aí pelo portal do Simples Nacional. Se estiver deferido, qualquer problema que ele tiver, então vai solicitar a Receita Federal, abrindo um e-dossiê, informando que se trata de fraude e tal, explica a situação e pede a Receita Federal para cancelar. Ele vai lá no PGDAS-D também e retifica, voltando aos valores corretos. Aqui um exemplo, um caso prático também, de uma empresa, que podem observar que na primeira declaração original, tem PIS e tem COFINS a pagar. Essa empresa aí não tinha produtos monofásicos, não comercializava produtos monofásicos, então estava correto. O contador fez o cálculo correto, o empresário pagou. Depois veio o fraudador e retificou. Vejam que ele só colocou lá de tributação, no item tributação monofásica, e zerou COFINS e PIS. E como nós já observamos também aqui antes, alguns não zeram para não chamar muita atenção, ele deixa um pouquinho aí, deixa uns 5%, 10% só para disfarçar. Então, pessoal, era o que eu tinha a expor, era isso. E agora nós podemos passar para as perguntas. Vamos ver aqui algumas perguntas. O nome da pessoa e a pergunta. De Bibiana a Oliveira. Até já está respondida a pergunta da Bibiana. Não há nenhum caso em que é possível utilizar créditos terceiros? Tem advogado dizendo que é possível, que o crédito está homologado para a Receita Federal. Inclusive, mostrei esse caso prático aqui, que responde o caso da Bibiana. Não está nada homologado pela Receita Federal. Não é possível. A lei 9.430, nós mostramos aqui, ela já impede. A lei está em vigor. Então, se ele está dizendo isso, ou ele é do núcleo da organização criminosa, ou ele é um papagaio, tentando vender esse produto da organização criminosa. Então, quando é que pode utilizar crédito terceiro? Nenhum momento. Pode utilizar, se for transação tributária, aqueles casos específicos, pode usar precatório de terceiro, somente. Vamos ver o Narciso Silva. Qual é a forma para se recuperar a contribuição previdenciária patronal sobre o salário maternidade dos últimos 5 anos, que foi declarado como inconstitucional pelo STF? Nos casos que já foram julgados, que têm o direito mesmo, retificando as declarações e, depois de retificar as declarações, faz o pedido, o pedido de restituição per decomp web. Adilson. Isso aqui é o mesmo caso, pegando aqui um outro exemplo também, só que é de pessoa física. Aqueles casos de pensão alimentícia, que é tributado, o STF considerou agora, julgou que é rendimento isento. Então, é só retificar as últimas 5 declarações do imposto de renda. Aquele valor que foi declarado como tributável, zera ele
e insere lá em rendimentos isentos não tributáveis. Arlete, Adilson, como recuperar valores de multas de juros ou pagamentos carnê-leão, pensão alimentícia? Ah, tá, isso aqui já está respondido. Eu nem tinha visto aqui, não, mas já respondi. Para recuperar esses valores, é retificando as declarações. Só reforçando mais uma vez. A pensão alimentícia foi declarada como rendimentos tributáveis. Vai lá, nesses rendimentos tributáveis, zera ele. Zero rendimento tributável. Informa esse valor como rendimento isento. O programa da declaração recalculará, vai recalcular e vai, na própria declaração, já vai restituir. E se ele pagou mediante carnê-leão, após retificar essa declaração, após ela sair da malha, ele faz o pedido de restituição no Perdecomp Web. Mas primeiro ele só vai pedir restituição de valor pago em DARF depois que a declaração sair da malha, porque se ele pedir antes, a declaração estando em malha ainda, vai ser indeferido, porque aquele pagamento ainda está alocado ao débito. Então, primeiro tem que esperar liberar a malha. Arlete Silva. No caso de empresa do Simples, que revende gás de cozinha, também posso deduzir o PIS e o COFINS do DAS? Sim, também quem pagou o PIS e COFINS, no caso aqui, foi o fabricante, né, a refinaria que pagou lá o PIS e COFINS do gás. Então, no caso aqui, a revenda do gás também é um produto de tributação monofásica, já foi pago. Quem pagou foi o fabricante. Antônio Rogério, revenda de gás. Aqui também já foi respondido. A mesma pergunta. Revenda de gás, é tributação monofásica. Hugo Leonardo. As organizações criminosas existem e as fraudes estão aí, mas isso não pode mascarar as falhas no processo de apuração dos tributos, e sim a existência do recolhimento da duplicidade, resguardando o direito de qualquer contribuinte de usar as ferramentas administrativas para se ressarcir. Onde está a ação dos órgãos federais e estaduais para instruir corretamente o contribuinte? Lógico, nós já falamos aqui no decorrer da nossa exposição, a Sueli falou no início também, que as empresas continuam com o direito, né? E é o direito legal de pedir restituição daquilo que foi pago indevidamente. E o que nós estamos fazendo aqui agora, também fazendo esse trabalho de corpo a corpo, diretamente com os contribuintes, com os profissionais da área contábil e jurídica, esclarecendo esses fatos. Com certeza diminuirão bastante a atuação das organizações criminosas. Então, esse é um assunto que nós vamos dar sequência. Andréia Praxedes. André, entendo que as empresas de consultorias, que são corretas, é lógico, né? Que são corretas e que realmente querem oferecer algum benefício com base na legislação. Primeiramente, não orientam nenhuma retificação da declaração. Entram em processo solicitando o crédito e só obtendo sucesso no pedido é que o contribuinte receberá o crédito, correto? O fato de retificar as declarações não é seguro. A discussão deve ser judicial ou com a apresentação de planilhas de cálculo, não simplesmente retificando as declarações. Não pode retificar as declarações. A Receita Federal não está proibindo a retificação de declarações. Nós acabamos de citar aqui o exemplo aqui da própria declaração de pessoa física, pensão alimentícia. Pode retificar as declarações. São casos específicos. Então, o que nós estamos procurando fazer aqui é separar, deixar bem, porque as organizações criminosas começaram assim, a expandir tanto, então nós estamos separando a organização criminosa do bom profissional, que não tem nada a ver com essas organizações criminosas. Inclusive, os bons profissionais aí têm colaborado bastante, né, para evitar vários golpes, né, aplicados por essas organizações criminosas. E a Receita Federal está junto também nessas ações. Então,
tendo o crédito administrativo, pode retificar, sim, as declarações. Só vai recorrer na justiça se for um crédito judicial mesmo. Tem mais tempo? Vê a função diferente, elas muito iguais aí de gás e tal, vê uma função diferente. De gás que já foi respondido. Nos casos de processos digitais, qual é o prazo para análise e homologação pela Receita Federal? A homologação da Receita Federal é 5 anos. Então, mesmo que no processo digital a Receita restituiu em 1 mês, em 2 meses, não quer dizer que a Receita homologou. A Receita tem 5 anos para rever aquele ato. Então, esses casos, essas restituições estavam saindo automaticamente. Então, muitas organizações criminosas estavam usando esse argumento. Se a Receita pagou, porque homologou. Não, a Receita não homologou nada. Simplesmente pagou naquele momento, mas não homologou. Então, quais os procedimentos para entrar com... Esse é de Hugo Andrade. Quais os procedimentos para entrar com um pedido de dossiê? Para abrir um dossiê é no ECAC, no ECAC da Receita Federal. Então, inclusive, o atendimento da Receita Federal hoje quase não existe. Para pessoa jurídica mesmo não tem um atendimento presencial. Mas no ECAC da Receita Federal tem lá a possibilidade de abrir um dossiê e tem lá os diversos assuntos. E também nós divulgamos aqui aquela caixa corporativa, né? Se for um caso específico de fraude, pode mandar mensagem por aquela caixa corporativa, enviar os documentos, mas não esqueça de colocar lá no assunto fraude, encaminha por aquela caixa corporativa. Tatiana Pereira. Porém, a refinaria repassa combustível para os revendedores com valor desses tributos inclusos. Sendo assim, o posto de gasolina não tem direito a esse crédito, porque aqueles valores destacados de PIS e COFINS nas notas fiscais de compra. Não tem. O posto de combustível não tem direito ao crédito. Quem, se tiver direito a algum crédito, é a própria refinaria. Posto de combustível é a alíquota zero. As organizações criminosas tentam justamente fazer essa simulação, né? Esse mascaramento aqui, como se o posto tivesse direito ao ressarcimento. E conseguiram fraudar muitas declarações e geraram muitas restituições, valores expressivos que a Receita Federal agora está começando a cobrança. Mas, reforçando, esses casos a Receita Federal já identificou. Então, hoje, apesar de eles conseguirem fraudar essas declarações, a Receita Federal já bloqueou os pagamentos. Não receberão mais. Menos mal o contribuinte também, porque a Receita Federal não pagando, ele não tem que arcar, né, financeiramente com aquele golpe. Restituição de 2,5% pagos pelo produtor rural a título de salário e educação é realmente devido? Aqui já saiu um pouco, né, esse assunto aqui, inclusive, eu não tenho domínio sobre ele, não, mas, de qualquer forma, ele sai aqui do nosso objetivo. O de Vicente Mascarenhas. E no caso do débito ter sido parcelado com o tributo agora considerado inconstitucional, pedimos o recálculo do débito? Sim. Foi reparcelado, pede a rescisão do parcelamento e pede restituição. Ronei Gonçalves. A Receita Federal está processando pelas vias administrativas os requerimentos de compensação e ou restituição referente à exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e COFINS. As empresas já podem estar fazendo a referida exclusão nas suas operações atuais. Sim, isso aqui é um caso que o Supremo julgou, aí os contribuintes passaram a ter direito. Então, ele pagou com o ICMS lá na base de cálculo PIS e COFINS. Foi julgado inconstitucional, as empresas ganharam e pode retificar. Esses aqui são os casos que pode retificar normalmente, não é fraude. Então, tem que ficar bem evidente mesmo que é fraude e o que não é. O que não é fraude pode retificar as 5 últimas declarações e receberá a restituição sem
problemas. Tá bom, pessoal. Foi um prazer. Muito boa, importante a participação de vocês. Esperamos que tenhamos esclarecido as dúvidas. E temos aí aquele canal, nós deixamos de comunicação com a Receita Federal. Qualquer coisa, estaremos sempre à disposição. Muito grato a todos. Ok, muito obrigado e agradecemos ao palestrante André Luiz dos Reis pela brilhante palestra nos apresentado nesta manhã. E agora, fique atento aí para os próximos eventos que serão realizados pelo Conselho Regional de Contabilidade de Minas Gerais. Tenha todos uma excelente sexta-feira.